Muitos documentos que guardam e ajudam a contar a história do Brasil estão preservados no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Entre os acervos, cartas de Cismaria, os terrenos abandonados pertencentes a Portugal e entregues para ocupação, processos de presos políticos, entre outros igualmente importantes. São arquivos em risco se não estiverem sob responsabilização dos profissionais indicados. O Arquivo Nacional possui documentos históricos que estão incluídos no programa Memória do Mundo da Unesco. É o caso do manuscrito da Lei Áurea que aboliu a escravidão, registros oficiais sobre a Guerra do Paraguai, da Inconfidência Mineira e da ditadura militar de 64. O Arquivo Nacional, ele é o depositário e aquele que tem a guarda de todo documento produzido pelo Estado, né? Mesmo antes do Estado brasileiro soberano. Então, tem a documentação referente ao Brasil colônia, por exemplo, as cartas de Sesmaria, toda a estrutura fundiária do Brasil, né, representada pela distribuição da coroa portuguesa das cartas de Sesmaria. Mas depois da República para cá, toda a documentação da República, desde da fundação, os debates originais das primeiras constituições do Brasil. Então, é uma quantidade imensa de documentos. Mas todo esse patrimônio está ameaçado pelo governo Bolsonaro, que nomeou diretores militares sem qualificação profissional para cargos de comando. Como nós não sabemos exatamente quais são as intenções a fazer essa nomeação, e como se tem uma preocupação com a documentação da Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, nós não sabemos exatamente quais são as intenções de você tirar uma pessoa especializada na questão e colocar alguém que não tem, não teve durante toda a sua vida profissional a aproximação com as questões técnicas exigidas para o cargo. Na atual gestão, documentos históricos do Arquivo Nacional já foram modificados sem qualquer contestação judicial por parte da diretoria. Nomes ligados ao período da ditadura militar foram ilegalmente apagados dos registros. O que está acontecendo é, como tem uma documentação muito viva sobre a ditadura militar e a resistência à ditadura militar no Arquivo Nacional, algumas pessoas que pertenceram ou tiveram ações na ditadura militar, inclusive envolvendo tortura e sequestro, né, entraram na justiça para pedir que seu nome fosse acautelado, fosse tarjado de preto o seu nome em todos os documentos. Né? Isso não pode acontecer. Isso é uma intervenção, é um apagamento da história. Sem qualquer comunicação, a direção do Arquivo Nacional está fazendo uma reestruturação de cargos e nomeará 270 apadrinhados sem especialização com a atividade. Um verdadeiro cabide de empregos. A preocupação é com o material, principalmente do período da ditadura, já que o governo Bolsonaro costuma exaltar torturadores e o próprio regime militar. O que nos chamou a atenção é que o Arquivo Nacional não fez nenhuma questão de comentar com os conselheiros do Conselho Nacional de Arquivos a existência dessa reestruturação e quais eram as premissas da escolha de cada um destes novos dirigentes da instituição. Nos chama a atenção também que desses mais de 270 cargos que vão existir para o Arquivo Nacional, 100 deles sejam para atividade meio e apenas 170 para atividade fim. Eu creio que sumir o documento é difícil. O que pode acontecer é ele ser retirado de pesquisa, ele ser retirado de acesso a público. Esse é o grande temor nesse momento.